Olá meninas, muito bom dia, sejam bem-vindas a mais um estudo para as mulheres e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre libertação. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês meninas? Espero que sim, muito bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, Odete. Odete, isso, Adriana. Bom dia, Eliene. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Olá, Suzana. Bom dia, bom dia, bom dia. Lília, Flávia, como vocês estão, meninas? Tudo bem? Infelizmente, né? Amém. Nós não tivemos o nosso estudo semana passada. Eu estava em viagem, gente, eu cheguei tão tarde que, enfim, foi difícil. Bom dia de Salvador, que coisa linda. Bom dia. Batista Esperança, São Luís, já estive aí ministrando, que bênção. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Eu estava no Rio de Janeiro e aí eu não consegui acordar cedo, preparar, enfim, para dar o estudo para vocês. Mas hoje nós estamos aqui, firme e forte, para poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Nós estamos falando sobre libertação. E eu acredito que hoje a gente consiga terminar o estudo, acredito até que antes do tempo, né? Hoje vai ser rapidinho, a gente só vai, como se diz, dar uma conclusão, fechar esse assunto. Então, você que entrou aqui na nossa live, gostaria de ter mais detalhes a respeito sobre libertação, eu te convido a assistir os últimos 2 estudos bíblicos, que é onde nós estamos falando sobre esse tema. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Esqueci de colocar o fone. Vamos lá. Agora eu creio que vocês vão estar me ouvindo melhor, né? Mas, então, se você entrou aqui agora, né, o tema te chamou a atenção sobre libertação, você vai precisar, se você quiser ter, assim, algo mais profundo, você vai precisar visitar os outros 2 estudos para que você venha entender. Ai, gente, olha o barulho. Eu sou a primeira, as meninas estão para a escola, meu esposo ainda está deitado, eu só consigo ouvir os barulhos, ô Jesus. Aí eu fico, né? O que essa bichinha tá carregando? O que ela tá puxando agora, a Chloe? Mas voltando aqui, você vai precisar assistir, tá bom? Os últimos 2 estudos, para você compreender. Tá aqui o aviãozinho, convida as amigas, é um assunto bem daqueles, né? Meninas, eu acordei, eu tô estranha hoje, eu não acordei bem. Acordei, levei as bichinhas pra escola. Eu tô tonta. Você acredita? Tonta, tonta, tonta. Literalmente. Tonta. Não sei o que é. Tá assim, as coisas meia voando. Eu falei, não, Deus, eu vou concluir essa palavra. Nem que eu termine aqui com vocês, eu vá deitar. Porque eu estou literalmente tonta, meninas. Orem por mim, tá bom? Literalmente. Gente, eu tô vendo tudo, né? Mas enfim, não é gravidez, viu, meninas? As que me acompanham por agora. Nem útero eu tenho mais. Ai, Jesus. Mas vamos lá, vamos orar. Já são 8h05, para que a gente dê continuidade ao nosso estudo. Amém? Vamos lá? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de estudar a tua palavra. Paizinho querido, fala conosco, porque nós queremos te ouvir. Ministre o teu Espírito sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, ó Deus querido, de todo mal. Que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, para receber a mensagem que vem do coração do Senhor. Prepara o coração das tuas filhas para que elas sejam envolvidas com a tua presença, para que elas possam receber do Espírito Santo de Deus.
É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meninas, vamos lá. Precisando sim, viu? Não vou te mentir, não. Tô precisando descansar, sim, mas descansar aqui, sabe? Ou seja, tudo que eu ensino vocês sobre saúde emocional, a gente aplica, né? A gente aplica. Mas é aquilo. É a luta contra o tempo, contra as suas atividades, né? E aquilo, meninas, congresso daqui 20 dias, né? O meu congresso de mulheres aqui em Sete Lagoas. Então, muitas questões, até mesmo espirituais, né? Então, a gente sabe, gente, é muita retaliação, é muita... Além disso, né? Não vou espiritualizar tudo, jamais, eu não sou dessas mulheres. Eu acredito que a gente precisa ter o equilíbrio, ter o discernimento, ter uma vida de oração para você entender aquilo que é espiritual, aquilo que é físico, não descartando que, né, quando as questões são físicas, o inimigo ele aproveita dessa oportunidade para vir com seus ataques. Mas sim, muita coisa nos últimos dias, né? E preciso descansar. Mas eu tô bem, tá? Tô bem, só tô um pouquinho tonta, mas agora eu tô sentadinha assim, aí eu tô bem, tá? Mas vamos lá, porque eu tenho algo assim do Senhor para compartilhar com vocês. Olha, hoje está se inteirando 3 semanas que a gente vem falando sobre um assunto muito sério. Um assunto que a igreja precisa dar atenção, mas de uma forma bíblica. Que a igreja precisa tratar de uma forma bíblica o assunto sobre libertação. Infelizmente, nós mistificamos muito a respeito deste assunto, porque nós acreditamos que libertação é uma conduta que se dá exclusivamente no mundo espiritual. Quando eu falo no mundo espiritual, porque sim, libertação ela está relacionada ao mundo espiritual, eu falo a respeito de uma responsabilidade exclusiva da parte de Deus. Vai me dizer que tu não é da época, ou até hoje, né? Até hoje acontece, dos cultos de libertação. Aonde a pessoa ela tem uma vida totalmente voltada para os prazeres da carne, uma vida que não tem mudança, e ela é frequentadora assídua de cultos de libertação, esperando milagrosamente, romantizando a libertação, que se eu faço a campanha de libertação, ou que se eu faço ali certinho, eu estou no culto, eu estou sendo liberta, né? Quantas de nós já não vimos isso, né? A minha época, isso era muito, muito recorrente, ainda hoje, né? A gente acredita piamente que a libertação se dá de alguém botar a mão sobre a minha cabeça e orar sobre mim, ou eu fazer a campanha das 7 semanas, dos 7 dias, ou então eu estar num culto de libertação e ali eu vou receber a minha libertação, anulando completamente a nossa participação, a nossa responsabilidade, a autonomia nesse processo tão espiritual, sim, tão lindo da parte de Deus. Ai de nós, meninas, se nós não tivéssemos à nossa disposição a libertação, né? Um processo tão lindo, mas que infelizmente tem sido negligenciado, porque as pessoas, elas literalmente, elas transferiram uma responsabilidade para Deus, né? Anulando totalmente a sua participação, e não é assim. Não é assim. Nos últimos 2 estudos, hoje é o 3º e nós vamos fechar o assunto, nós entramos detalhadamente, sem ferir qualquer doutrina, mas estando completamente dentro da doutrina do Senhor, a respeito deste assunto tão sério. Você deseja ser liberta? Você está anos dentro da igreja e ainda não recebeu libertação? Sim, tem um trem errado com isso. Vou falar agora um mineirês aqui para você. Sim, tem algo errado.
Se você tem contato com o Evangelho há tanto tempo e ainda não alcançou uma libertação, sim, tem algo errado. E você precisa rever o seu cristianismo, você precisa rever a sua conduta. Então, nós estudamos aqui nas últimas 2 semanas, através da palavra de Deus, o porquê que muitas pessoas elas não conseguem se libertar, o que seria a libertação. E principalmente nós encerramos semana passada fazendo essa pergunta e discorrendo um pouco a respeito disso. Pode uma pessoa que um dia foi liberta voltar a ser cativa? Com certeza, com certeza. Porque o que é a libertação, né, em si? A libertação é um processo onde portas são fechadas, onde havia uma legalidade, uma abertura para a invasão de influências demoníacas, né? Libertação é você ser liberta, você ser livre, você sair de um cativeiro que você fazia parte. Seja vícios, seja questões emocionais, seja comportamentos, enfim. Então, a libertação se dá a partir do momento em que eu começo a fechar essas portas. Eu expulso, eu coloco para fora e eu fecho aquela porta. Coloco para fora e fecho aquela porta. Quando essas portas são fechadas, o diabo, né, ele não tem mais autoridade, ele não encontra brecha, ele não encontra aberturas aonde ele possa entrar e fazer essa pessoa ser cativa de novo. Então, semana passada nós estudamos sobre o texto de Mateus 12, 43 ao 45, sobre uma casa, né? Um espírito maligno que foi retirado daquela casa. Aquela casa foi limpa, adornada. Eita, que isso aqui foi forte semana passada, né? Sobre adornada, né? A casa foi adornada, mas ela estava vazia, ela estava limpa. Então o inimigo olhou, viu que ela estava vazia e limpa, entrou e trouxe consigo 7 demônios. E o estado dessa pessoa foi pior do que o primeiro. Então tá aí um dos motivos por que é difícil um desviado voltar. É mais fácil uma pessoa que nunca conheceu a Cristo se render ao Evangelho do que aquela que conheceu. Por isso que tem essa resistência, essa dificuldade de uma pessoa que conheceu o Evangelho desviada voltar para a igreja por causa desse tipo de possessão. Então a gente também nós falamos a respeito que libertação, uma pessoa que libertação é aquela que está endemoniada. Não, meninas. Nós achamos que uma pessoa que está endemoniada são aquelas que estão babando, são aquelas que o diabo está se manifestando nelas, que elas estão quebrando tudo, que elas estão subindo paredes, né? Aquelas que estão totalmente falando com voz grossa. Não, isso aí já é a manifestação demoníaca. Mas existem sim muitas pessoas que estão possessas por demônio, mas que não estão, que não ainda, né, que não se manifestaram. E um exemplo que a gente deu bíblico disso foi Judas. A Bíblia diz que Satanás, uma vez que ele trouxe a ideia, e uma vez que Judas aceitou a ideia, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. E quando Satanás entrou em Judas, você não vê ele babando, você não vê ele quebrando tudo, você não vê ele falando com voz estranha. Você vê ele indo cumprir o propósito de Satanás. Você vê ele indo dar vida à ideia. Então, cuidado com as ideias que você está tendo. Filtra as suas ideias pela palavra. Porque senão, Satanás vai te influenciar a trazer vida àquilo que está rondando a sua mente. Então, muito cuidado, né? Então, nós terminamos com a seguinte pergunta: o que possibilita o retorno desses demônios para esta casa, né? Aquela casa que foi limpa. A situação interna da casa, né? A situação interna. Então, pelo relato de Jesus naquele texto, nós vemos que aparentemente um homem que tinha sido liberto, mas ele não trouxe as providências contra o preenchimento da casa, que é o coração. Que preenchimento, gente, vida com Deus não é frequentar culto, né?
Vida com Deus não é estar enfiada em tudo quanto é congressos. Vida com Deus não é ter conhecimento a respeito de Deus, mas é aplicar o conhecimento de Deus. Ter vida com Deus é aplicar, é viver, é vivência diante de tudo aquilo que me é apresentado, que é o Evangelho. Se o Evangelho que me é apresentado é não matarás, eu não mato. Se o Evangelho é me apresentado não adulterarás, eu não adultero. Se o Evangelho que me é apresentado é uma vida de renúncia, de entrega, é uma vida de renúncia e de entrega. Então não é o quanto de conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, mas é o quanto eu aplico esse conhecimento no meu dia a dia, na minha caminhada com Deus. Isso que é o preenchimento da casa. O preenchimento da casa é a vivência do Evangelho, é a aplicação pessoal da palavra de Deus. Não é frequentar culto, não é ficar ouvindo devocional simplesmente, mas é o que isso produz na minha vida, né? O que isso produz em mim. E isso é muito sério. Então, a Bíblia diz assim que os demônios encontrou aquela casa limpa, varrida, mas vazia. Ela estava adornada. Quantas de nós não estamos aí nos adornando, né? Com tudo que o Evangelho pode nos proporcionar, mas nós não estamos preenchendo essa casa, que é uma vida com o Espírito Santo. Vivenciar. Não é teoria. Não é saber versículo bíblico de cor. Não é decorar versículo. É vivenciar. Ai, meu Deus, esses cachorros. Oh, Senhor. Vamos lá. É vivenciar. Então, como que nós possamos alcançar uma libertação genuína? Esse será o estudo de hoje. E ele vai ser rápido, tá bom? Eu espero. Como? Essa é a pergunta, pastora. Lembra que eu estou escrevendo um livro a respeito disso? Nunca mais serei cativa, então eu vou te dar o spoiler, porque o estudo de hoje vai ser um spoiler. Bem pequenininho assim, mas vai ser um spoiler. Então, como é que eu consigo alcançar uma libertação genuína? Como que eu consigo ter uma vida em Deus na qual eu não vou mais retornar para aquele lugar de onde eu saí? Como nunca mais voltar para esse cativeiro? A Bíblia, né, ela dá assim, a Bíblia tem um arsenal fantástico a respeito desta condição nossa de permanecer liberta. Mas isso a gente vai conversar no livro. Mas hoje aqui eu vou trazer para vocês uma questão. Eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos olhar aqui através da palavra de Deus. Uma questão, um pedido, uma ordenança que Deus faz para que a gente venha conseguir alcançar essa libertação genuína em Deus. Amém? Vamos lá? E qual vai ser o nosso texto-chave? Deuteronômio. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, verso 25 a 26. Eita Deus. Chloe, Phoebe, pra fora. Vai pra fora, todo mundo. Vai pra fora, menina. Ai, Senhor. Tô esperando vocês abrirem aí. Pra fora. Ô, Senhor. Vamos lá. Ai, Jesus. Deuteronômio, capítulo 7, verso 25 ao 26, que diz o seguinte: as imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas, não cobiçará. Vai marcando as palavras-chave, tá? As imagens de esculturas dos seus deuses queimarás. Grife essa palavra aí, por favor. Queimarás. A prata e o ouro sobre elas não cobiçarás.
Grife essa palavra cobiçarás. Olha onde nós vamos chegar, menina. Nem os tomarás para ti, para que não te enlaces nele. Pega essa palavra, grifa essa palavra, enlaces. Você que está ouvindo esse estudo, que está trabalhando, está indo para o trabalho, estudando, seja lá o que for, né, cuidando de casa, depois tu vai ouvir esse estudo de novo. Tu vai pegar um caderninho, tá? E você vai estudar. Lembrando que todos os estudos já estão disponíveis na plataforma do YouTube, tá bom? Porque lá você pode parar, você pode... E aqui é um saquinho, né? Aqui você para, quando você volta, o trem volta lá no início de tudo. Então, vai estar no YouTube. Ó, nem os tomará para ti para que não te enlaces. Grife essa palavra. Enlace neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa. Grife essa palavra, meterás. Eita, Jesus. Um pouco, não, colocarás, tá, menina? Troca aí. Para que não seja, olha só, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado semelhante a ela. Grifa a palavra semelhante. Meu Deus, isso aqui dá uma pregação. Você que tá me seguindo aí já tá vendo. Semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Detestarás, detestarás. Grife essa palavra. E abominarás, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chaves. Ok. Então, agora eu vou ler todo, tá? Porque a gente leu parando para grifar essas palavras. Agora, vamos ler tudo para você pegar a mensagem deste texto aqui, tá bom? As imagens de escultura dos teus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Nem as tomará para ti, para que não te enlaces neles, pois são abomináveis ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Olha só, primeiro vamos falar aqui desse contexto. Deus, quando estava dando direção ao seu povo em relação a bênçãos que seriam decorrentes à obediência. A gente percebe que o livro de Deuteronômio é um livro de leis a respeito e de ordenanças a respeito do comportamento de conduta do povo de Israel. Então, o povo, né, tinha saído do Egito, eles estavam rumo à terra prometida e ali no meio daquele povo, né, tinha pessoas do Egito, filhos que cresceram no Egito. Então, o que aconteceu aqui com esse povo? Esse povo, eles tinham uma doutrina, eles tinham uma conduta, eles tinham um comportamento, que era de onde era o cativeiro deles. Pega aqui. O cativeiro sempre vai te dar condutas, sempre vai te dar princípios de comportamento. Todo cativeiro. Tanto que se você está no vício, qual é a conduta desse vício? O cigarro, a bebida, a pornografia. Então, todo cativeiro, ele ensina uma conduta. Todo cativeiro, ele determina um estilo de comportamento daquele cativeiro. Pode ser emocional, né? Uma carência emocional, uma dependência emocional. Vai te trazer um tipo de conduta, vai te trazer um tipo de comportamento. Então, preste bem atenção no que eu estou falando. Todo cativeiro, anota isso aí, tá? E tá fluindo agora, minha filha. Nem isso aqui tá escrito, depois até eu estudo isso aqui novamente e como se diz, e faço um novo esboço a respeito disso. Mas o que acontece? Todo cativeiro vai introduzir
um tipo de conduta, um tipo de comportamento, né? Então, quando você vê o livro de Deuteronômio, era Deus trazendo ao povo um novo estilo de conduta, um novo tipo de comportamento de acordo com esta nova liberdade em Deus que eles estavam recebendo. Então, o povo estava no Egito, lembra disso. Ali nasceram crianças, ali no meio daquele, né, ali no Egito. Por mais que eles tentavam manter as leis, os preceitos de Deus, a cultura do Egito, a cultura do cativeiro, ela era muito, muito viva no meio deles, assim como os nossos cativeiros. Os nossos cativeiros, a cultura daquele cativeiro, ela é impregnada. Então, assim foi na vida do povo do Egito. Então, aqui nós encontramos o capítulo 7. Se você pegar o capítulo 7, você vai ver aí, ó. É Deus falando sobre a infidelidade. E a partir do verso 12, você vai perceber o seguinte, olha, beleza, vocês querem a minha bênção. Eu tirei vocês daquele cativeiro. Então, agora nós vamos fazer uma desintoxicação de toda aquela cultura, daquela conduta, daquele comportamento, daquele cativeiro. Para vocês obterem a bênção, né? Para vocês terem aquilo que vocês, o que esse novo, não é cativeiro, né? A Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo, então eu tenho prazer nesse ser cativa de Cristo, né? Esse cativeiro, esse novo cativeiro do Senhor de Cristo, né? Teria também uma nova conduta. E se você quer viver aquilo ali, você teria que ter. Então, a obediência seria algo inegociável. Então, aqui, nesse verso maravilhoso, gente. Gente, que palavra rica. Que palavra rica. Nesse versículo, ele começa a desintoxicação do povo. Ele começa a declarar. E aqui encontra chaves poderosíssimas para você ser liberta de uma vez por toda e nunca mais voltar para o cativeiro que está aqui nesse texto. Quando a gente começa a ler, qual que era o problema do povo do Egito? Era um povo idólatra, eram muitos deuses. Então o povo de Israel teve muito contato com deuses, teve muito contato com essa cultura idólatra do Egito. Então por isso que aqui a gente vê muito falando sobre imagens de escultura. Então Deus, ele começa falando o seguinte, eu falei que, meu Deus, hoje eu termino, que eu só vou falar sobre isso hoje, tá? E aí, quando o livro sair, você compra o livro, tá? Vamos lá, que ainda tá escrevendo, gente, vamos lá. Então aqui começa a liberar alguns pontos, algumas chaves, alguns posicionamentos importantíssimos a respeito de um processo de libertação. Você pode ver que isso aqui é um processo de desintoxicação, se assim a gente pode usar essa palavra. E 7 chaves se encontram aqui. E vou falar assim, ó, voando. Então você pega aí, tá? A respeito dessas 7 chaves. A palavra de Deus começa dizendo o seguinte: as imagens de escultura dos seus deuses, meu Deus do céu, ela tá com uma meia na boca. Jesus, me ajuda. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás. Olha só, primeiro nós vamos ouvir essa palavra queimará. Quando você ouve a palavra queimará, o que a gente entende? Destruir. Quando você queima, não sobra nada a não ser cinzas. Tudo aquilo que é queimado não tem como ser restaurado. Tem? Não tem. Quando eu estava passeando no Rio de Janeiro, a minha querida Rê, andando conosco ali por aquelas ruas do Rio, nós passamos de frente do novo zoológico do Rio, onde tinha, não é zoológico não, gente, onde tinha a biblioteca, né, do Rio de Janeiro. E pegou fogo e queimou museu, né? Ô, gente, me perdoa aí, é o museu. Queimou muita coisa e muita coisa foram perdida. Do que o fogo pegou, nada se recuperou. Só algumas coisinhas aonde o fogo não fez tanto estrago que foi recuperado e assim teve ajuda até de outros países para fazer um novo museu, né, se eu não me engano. Então, o que isso quer dizer? Que quando uma coisa é destruída por completo, quando ela é queimada, você não tem como restaurar aquilo que foi queimado. Você não tem
como refazer das cinzas aquilo que foi dissipado. Então Deus estava falando assim, ó, com ele, pega essas imagens de escultura e queima. Ou seja, não deixa resquícios, não deixa vestígio, nada, queima. Por quê? Não tem como fazer novas imagens a respeito daquelas cinzas. Então é o seguinte, se você deseja viver em libertação, deixa eu te falar uma coisa, você vai precisar destruir, queimar tudo aquilo que te leva para aquele cativeiro. O quê? O que você está precisando eliminar da sua vida? Porque, na verdade, a gente elimina mantendo algumas coisinhas, né? Então, Deus estava sendo categórico com aquele povo de não quero dentro da sua casa. Agora nós vamos trazer para o nosso contexto, tá bom? Porque Deus estava falando literalmente a casa do povo, que era onde era o altar, onde era a igreja do povo, vamos assim dizer. Deus estava sendo categórico com o povo. Não quero dentro da sua casa. Não quero nada dentro da casa de vocês que possa contaminá-los. Ou seja, Deus está falando que nós precisamos destruir tudo aquilo que nos contamina. O que é? É só você que pode responder. O que é que você precisa cortar? O que é que você precisa destruir? Para que você possa ter uma casa limpa, para que não contamine a casa do seu coração. Sabe, Deus, ele estava sendo tão categórico. Por quê? Porque com os deuses, eles tinham, vou entrar aqui, contato emocional. Aí é que entra a palavra quando fala assim, ó, as imagens de escultura dos seus deuses queimará. Prata e ouro que estão sobre eles não cobiçará. Ou seja, o valor que isso tem. O valor. Ó, os deuses, eles eram cobertos de prata e ouro, ou seja, coisas de valores. A Bíblia fala, você vai queimar e você não vai cobiçar. Gente, nós somos contaminados pela cobiça, pela concupiscência dos nossos olhos. Isso vem de onde? Do contato que nós temos com ele. Quando nós eliminamos o contato com aquilo que nos mantém presas, nós passaremos a não mais cobiçar tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que é valoroso diante daquilo que nos contaminava. Então, primeira coisa, nós precisamos queimar, ou seja, destruir, eliminar o nosso ponto de contaminação. O que é que está te contaminando? O que é que está te contaminando? Você precisa eliminar, você precisa se afastar, você precisa destruir, queimar, ou seja, você precisa estar longe daquilo que te contamina. Por quê? Porque senão a cobiça, ela será algo presente na sua vida. O que é a cobiça? É continuar tendo desejo. É continuar tendo desejo. Eu quero. Então, a Bíblia está falando o quê? As imagens de escultura dos seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre eles. Você não vai cobiçar. Não cobice. Porque o que acontece? Eles tiraram os deuses da casa deles. Mas eles teriam acesso, iriam ver outros deuses, imagens de escultura? Claro que sim. Mas o segredo era não cobice. Isso volta para as nossas emoções. Não cobice. Por isso que é o que a gente falou semana passada. Lâmpada para o meu corpo é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas a Bíblia também nós falamos sobre o quê? Que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Cobiça. Ah, pastor, eu não tenho acesso mais. Eu saí do mundo. Eu não mexo com isso mais. Mas olha aqui, ó. O tempo todo. Meninas, é impossível. E a Bíblia está falando. Uma hora que você elimina, não cobice
Aí a Bíblia continua falando o seguinte: nem tomarás para ti e não te enlaces nele. Enlaçar é abraçar, é ter aliança, é se envolver. Gente, pelo amor de Deus. Nesse processo de libertação, quando a gente elimina o nosso ponto de contaminação, quando a gente preste atenção de não cobiçar, a gente precisa cortar os laços emocionais, os relacionamentos, tudo aquilo que nos leva àquele ponto de contaminação. A Bíblia está falando, não se enlace, porque isso é abominação diante de Deus. Ou seja, não enlaces. Uma coisa que a gente precisa entender neste processo de libertação é que nós precisamos cortar todo e qualquer enlace, ou seja, envolvimento, aliança com aquilo que nos leva de volta a esse cativeiro, que nos leva de volta a esse ponto de onde somos contaminadas. E ainda dá continuidade falando assim, não meterás, pois coisa abominável em tua casa, para que você não seja amaldiçoado, ou seja, não traga para dentro da tua casa, não traga para dentro da tua casa aquilo que pode ser maldição para a tua vida, sabe? Vamos ser muito sinceras aqui, meninas, muito sinceras. Pastora, eu não vou na balada. Pastora, eu não vou, para boate, eu não vou. Mas, gente, existe uma porta mais poderosa de influência demoníaca, de contaminação do que isso aqui, ó. Telefone. Você não vai para a balada, mas você acompanha a vida de pessoas que estão dentro de uma balada. Você não vai para uma balada, mas pelo telefone a balada entra dentro da sua casa. Você é serva do Senhor, você não vai em shows, mas você segue a Ivete Sangalo e o show dela entra dentro da sua casa. Você não tem uma vida de pornografia, uma vida de traição, uma vida de mas você acompanha novelas, que é o dia a dia de pessoas sem Deus. Ah, pastora, então a senhora está falando que eu tenho que ser alienada, não posso assistir um filme, eu não posso assistir ninguém. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando do que você acompanha. Do que você permite, sem usar seus filtros, entrar dentro da tua casa. Vamos lá, vamos conversar aqui, nós somos mulheres. Eu amo moda. E vocês sabem disso. Amo moda. Acho criativo. Eu já fiz até curso de corte e costura, porque... Meninas, se eu não tivesse sido chamada pelo Senhor em fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, a dedicar minha vida ao ministério, nessa idade madura, eu acredito que eu entraria para essa área de estilista ou de consultoria de moda. Eu amo moda, amo acompanhar tendências, eu tenho apreciação, mas existem blogueiras de moda que são fantásticas no seu trabalho, na sua são mulheres assim de bom gosto, mas que eu não sigo, porque a vida delas é mais balada do que moda. Então, eu estou falando de filtros. E eu sigo modelo, eu sigo influenciadoras de moda, de lifestyle, estilo de vida,
que falam de decoração, de moda, que falam de viagem, que falam de comida, que não são cristãs, mas que literalmente o trabalho delas, o que elas apresentam aqui nessa tela é exatamente o produto que elas vendem, a vida delas é literalmente o produto que elas vendem. É algo mais saudável. Então, eu estou falando assim, que nós estamos nos contaminando, porque literalmente a gente não tem filtro, porque a gente acredita que aquilo que a gente assiste, que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente se abre, é literalmente assim, não tem problema. Aí eu pergunto, tudo bem, nós estamos falando daquilo que você gosta, a arquiteta, né, a página de arquitetura que você segue aqui não é crente, né, a página talvez de gastronomia, porque é algo que você gosta, não é crente. Gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quais são os seus filtros. O que você ganha em seguir um cantor secular? Um cantor secular. Porque o produto que ele vende é a música secular dele. O quê? O que eu, Érica, vou ganhar seguindo a Anitta, seguindo Ivete Sangalo? O que elas têm para me passar? A não ser a música delas. Aí você tá querendo me dizer que você quer ser liberta, gente? Eu não entendo. Eu não entendo. Né? Então, eu estou falando literalmente disso. Nós somos um povo, nós somos uma geração que a gente não presta atenção da comida que a gente está comendo. É o que eu falei, tem blogueiras de moda, que é a área que eu gosto. Eu gosto de moda, eu gosto de arquitetura, né? Eu sigo página de arquitetura. Então, essas blogueiras que dão dicas de moda, que dão dicas de alimento, tem excelentes, mas que eu não sigo. Eu não sigo. Por quê? Porque o lifestyle dela, o estilo de vida dela, você entra nos stories, é só balada, é só uma moda que eu não posso consumir, né? Não é algo que me edifica. Não é algo que acrescenta um hobby meu. E aí, pessoal? E aí, meninas? Então, aí nós temos a televisão, nós temos o telefone, né? A rede social, revistas, nós temos contexto familiares, contextos sociais, sociedades. Onde é que estão os nossos filtros? A Bíblia está falando aqui, ó, não meterás dentro da tua casa. O que você está permitindo entrar dentro da sua casa? Gente, você é o filtro. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão grande trevas será? O quê? Como que você tem conduzido a sua vida em relação daquilo que você traz para dentro da tua casa? Não, literalmente, a maneira que você abre a sua porta, como também os portais, como um telefone que você permite. Como? Como? Então, não meterás, porque são abominação, é abominável, é maldição para nossas vidas. Vou dar continuidade, senão a gente vai continuar, porque senão a gente vai agarrar. Então ele está falando, não traga, não meterás, pois isso é abominável em tua casa, para que você não seja amaldiçoado. E a Bíblia traz um ponto muito importante, que a ciência já trabalha, mas a Bíblia já fala. Semelhante, olha só, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que você não seja amaldiçoado, semelhante a ela. Você se torna semelhante. Aquele tipo de conduta, aquele ponto de contaminação é amaldiçoado diante de Deus. E a gente se torna semelhante a isso. A gente se torna amaldiçoado semelhante a isso. E a gente se parece com os nossos ídolos, né? Você é a personificação daquilo que você alimenta. Seja bom ou seja ruim. Você é o fruto disso. Você é o fruto disso. A sua moda é o fruto do que você se alimenta. O seu bom gosto é o fruto do que você se alimenta. As músicas que você tem
amor, né, que você curte, é o que você alimenta. Nós somos o fruto, o reflexo daquilo que a gente alimenta. E aí a palavra diz, de todo detestarás. O que é detestará? A gente vai ter nojo. Você já comeu uma comida que você detestou? Você volta a comer ela? Ah, de jeito nenhum. De jeito nenhum, pastor. Então a Bíblia está falando o quê? Tenha nojo do pecado. Tenha nojo daquilo que te contamine. Tenha nojo daquilo que te amaldiçoa. Tenha nojo. Tenha nojo. Sabe qual que deve ser a nossa oração? Senhor, me dê nojo do pecado. Me dê nojo. Ou seja, tudo aquilo que a gente detesta, a gente mantém longe. Tudo aquilo que a gente detesta, a gente tira do nosso contexto. Tudo aquilo que a gente detesta, a gente não tem acesso. Então, a Bíblia está falando o quê? Tenha nojo. Tenha nojo. E de todos, abominarás. O que é abominar? Olha, eu não concordo. Eu não aceito. Isso não é algo louvável. Isso não é algo que eu me agrado. Então, rapidamente, que daria para a gente aprofundar em cada um, são 7 chaves incríveis, 7 direcionamentos que Deus estava dando ao povo de Deus para que eles pudessem desintoxicar de toda a cultura do Egito, do cativeiro que eles tinham. Então, se você deseja se libertar... Bom dia, meu amor. Maridão. Se você deseja se libertar desse cativeiro, dessa cultura desse cativeiro, tu vai ter que se desintoxicar desse cativeiro. E como que a gente desintoxica desse cativeiro? Queimando, ou seja, eliminando todo ponto de acesso, parando de cobiçar aquilo que antes você tinha, evitando todo envolvimento, enlace emocional, espiritual com este lugar, retirando, fechando as janelas, né? Não meterás, não colocar dentro da sua casa física, coração, tudo, para não se tornar semelhante, amaldiçoado aquilo, detestando, ou seja, Senhor, eu tenho nojo e abominação. Ou seja, é uma desintoxicação daquele cativeiro que você estava. Deus estava sendo categórico com o povo. Olha, não quero nada dentro da sua casa que possa contaminar, que traga memória daquele cativeiro. Tudo, igreja. Seja material, seja emocional, como espiritual. Então, o que seria limpar essa casa e a manter limpa? Eliminar todo ponto de contato que te leva de volta a esse cativeiro. Além de uma limpeza física, porque isso vai para tudo, gente. O quê? São roupas. Eu lembro que quando eu passei um processo de libertação com uma jovem, que eu amo muito, 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 ela vinha de um contexto de dança. Então ela tinha muitas roupas de dança daquele contexto que ela vinha. E ela começou a ter uma perturbação espiritual fora do normal. O diabo, gente, quantas vezes de madrugada eu com ela em telefone, fui na casa dela e ali eu lembro que quando eu fui para a casa dela pra gente fazer um trabalho de confissão mesmo, dela verbalizar de tanto que ela estava sendo assim perturbada pelo diabo, ela via demônios, era um absurdo. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei assim com ela, olha, vamos abrir o guarda-roupa, vamos olhar tudo que você tenha. E ali tava aquela montoeira de roupa, de coreografia que ela tinha. E aquilo ali a gente foi tirando do guarda-roupa dela, fomos tirando e falando assim, olha, você vai queimar tudo isso aqui, você vai, nós vamos orar quebrando todo o enlace emocional, porque foi através daquilo ali que ela começou a ter, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foi aquilo ali, a dança, né? A coreografia nesse certo local foi que abriu portas para muitas perturbações e prisões que ela estava vivendo. Então ali naquele momento de oração, naquele momento de libertação ali, orando e clamando a Deus para que o Senhor nos mostrasse, né? Por onde é que Satanás estava entrando, igual, lembra que eu compartilhei com vocês há um mês atrás praticamente,
4 horas expulsando o demônio lá de uma mulher, e eu perguntava, por onde é que você está entrando? E ele disse, está no guarda-roupa dela, está no guarda-roupa dela. E aí eu falei, mostra. Quando foi, tinha muitas imagens, e ela é batizada nas águas, um monte de imagens, terços dentro do guarda-roupa dela. E ali era a porta que o diabo estava entrando ali, e a gente pegou para jogar fora, eu mesma que joguei fora. Então, com essa jovem, nós pegamos um saco, saímos pegando todas essas roupas de coreografia, todos os objetos que ela usava para essa coreografia, e nós colocamos dentro desse saco e jogamos fora. Então, a limpeza, ela vai de física, de objetos, de roupas, de presentes, mas também precisa se retirar emocionalmente deste lugar, precisa pedir perdão por pecados praticados, um por um, tá, meninas? Quando Paulo, na palavra aqui do Senhor, ele vai falar sobre o pecado, ele dá nome. Nada, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Dê nome ao seu pecado. Senhor, de inveja, de masturbação, de pornografia, de comparação. Senhor, me perdoa, peça perdão. Então, se cortar laços emocionais, orações que cortem laços emocionais, laços espirituais, no mundo espiritual, pecados praticados, para que então a gente possa dedicar essa casa inteira ao Senhor. Precisa haver essa desintoxicação. Então, meninas, cuidado com o tipo de música que entra dentro da tua casa, cuidado com o que entra pela televisão, cuidado com o que entra pelo telefone, cuidado com as pessoas que você traz para dentro da tua casa. Gente, no meu curso, no meu workshop, Mulheres Emocionalmente Saudáveis, eu tenho uma aula lá sobre alianças. As meninas que fizeram o meu curso sabem do que eu estou falando. A gente vai na Bíblia, até mesmo em relação a alguns crentes, pessoas que a gente deixa entrar dentro da nossa casa. Eu vou abrir, sabe, meninas, novamente o workshop Mulheres Emocionalmente Saudáveis. Vai ser até um preço mais acessível, porque eu não vou ter condições de dar a mentoria, né? Porque a gente tem aulas lá. Mas já tem as aulas. Eu só dava, né? Tenho que terminar algumas mentoria uma a uma que eu tenho desse curso, né? Mas porque a gente só comenta as aulas, porque as aulas já estão lá, toda gravada, com apostila, quer ver, ó? Com apostila, que você pode estudar no seu tempo, você pode anotar, você pode, aqui, ó, Mulheres Emocionalmente Saudáveis, a minha mesmo, é toda escrita, tá vendo? É fantástico, sabe? O livro é a continuidade dele, né? Então, o livro é Mulheres Emocionalmente Saudáveis. Então, até no livro a gente tem sobre isso, sobre a seriedade de quem entra na sua casa, né? O que você observa pelo computador, né? Os laços de amizades que você faz, com quem você tá saindo, comendo pizza toda semana. Não tem nada a ver, gente. Meu Deus, vai para a Bíblia que tu vai ver. De quem que você ganhou esses presentes, enfim, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que prestar atenção. Tudo que for que contamina, tudo que te contamina. Por isso que eu não consigo entrar em muitos detalhes, porque a realidade de cada uma aqui é você que conhece. O que está te contaminando? O que é que está te mantendo neste cativeiro? Precisa ser retirado da sua vida. Porque se Satanás encontrar a casa vazia, ele voltará. E voltará pior do que da última vez. Então, como que eu encho esta casa, pastora? Vivência. Vivência. Uma vez que essa desintoxicação, que você passa por essa desintoxicação, eu preciso encher essa casa. Vivência. Estudo bíblico. Gente, as igrejas estão eliminando o estudo bíblico. Célula não substitui o ensino doutrinado da palavra. Não substitui. A não ser que seja célula de ensino. Cuidado com as estratégias. Nenhum projeto que Deus der à igreja
Nenhum projeto, nenhuma estratégia pode eliminar o estudo genuíno da palavra. Tem igreja que tem culto de libertação, tem igreja que tem culto de campanha, mas não tem culto de estudo bíblico. Foge de igreja assim. Foge. Se eu posso te dar um conselho hoje, foge. Porque de nada adianta botar a mão sobre a sua cabeça, você fazer as campanhas, os cultos de libertação, mas se você não tiver o ensino da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho que sentar e deixar a palavra me confrontar, estudar a palavra, o que a palavra diz sobre isso, o que a palavra diz sobre aquilo. Eu preciso. Porque uma vez expulsou o demônio, minha filha, se tu não tem conhecimento da palavra de encher para você, você vai viver o quê? Você vai viver culto. O que é viver a palavra? Gente, é aquilo que eu tô lendo. Ó, nós acabamos de estudar aqui. Ah, tá bom, então a palavra tá falando para mim queimar os ídolos, para mim não cobiçar. Isso, como que eu vou ter uma vivência de algo que eu não conheço? Porque se prega hoje é só a benção. E não é benção, é bênção de Deus. É só vitória. Eu não sei onde é que tá isso na Bíblia. Que é só vitória. Que é que tudo, que Deus vai fazer tudo. Que Deus vai fazer aquilo. Isso é vivência? A Bíblia tá me ensinando, então foge. Foge. Foge, né? Se teu pastor não tem visão de ensino da palavra, minha filha, foge. Senhor. Então, eu encho a casa é o quê? Com estudo bíblico, estudando a palavra, tendo conhecimento para que eu possa aplicar. Lembre-se, não adianta um conhecimento que não é aplicado, tem que aplicar. Oração. Gente, eu vou dar um estudo aqui ainda, eu vou dar um estudo sobre oração. Eu preciso falar a respeito deste assunto, tá? Sobre oração. Mas semana que vem, eu tô pensando em voltar com as lives, eu tô pensando em fazer a maratona novamente de mulheres emocionalmente saudáveis. Para que eu possa abrir o workshop para vocês terem um conhecimento, e a gente precisa falar de emoções, que essas mulheres tá doente demais. Meu Deus do céu. E não tá fácil, né, gente? Não tá fácil. Até eu tenho que lidar todos os dias com as minhas emoções. E como que eu me mantenho assim? Eu estudo o meu próprio estudo. Vira e mexe, periodicamente, eu pego a minha apostila e eu vou estudar sobre saúde emocional, né? Enfim. Mas eu preciso dar um estudo sobre oração. Porque oração não é pedir, gente. Oração é o que eu e você fazemos com a nossa... É conversar com Deus. É buscar intimidade, é buscar relacionamento. As pessoas vão para Deus em oração. Deus me cura, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa. Gente, eu peço meu marido presente. Eu peço, ok, isso faz parte. Mas é muito mais além do que isso. Então eu encho a casa com estudo bíblico, com oração e principalmente santificação diária. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora você entende por que desse versículo da desintoxicação? Porque eu preciso me santificar e será através de estudo da palavra e através de oração. Certa vez eu li em um livro sobre libertação uma frase incrível. Eu quero que você anota, tá? Não é minha frase, viu, meninas? É incrível. Olha a frase, olha o que esse autor disse. Que é daquele livro, cadê ele? Ai, meu Deus. Sobre cativeiro. Ai, meninas. Depois se eu achar aqui, eu mostro vocês, tá? O autor, ele disse o seguinte, que a libertação não é um atalho para a santificação. Olha que frase tremenda. Libertação não é um atalho para a santificação. O que isso quer dizer? É que a pessoa acha que porque ela está liberta, ela já está santificada. Ah, eu estou liberta. A libertação não é um atalho para a santificação. Muito engano seu. Não é porque a pessoa, eu fui liberta, que ela acha, por isso que ela baixa a guarda, que ela está santificada. Não, meninas. São duas coisas totalmente diferentes
que estão interligadas ao mesmo tempo. Porque se você se mantém liberto, é porque você se santifica e não ao contrário. Se você continua liberto, é porque você tem uma vida de santificação todos os dias. E não ao contrário, uma vez que eu estou liberta, para sempre santificada. Não. Então, mesmo depois de liberto, que é o abandono do pecado, essa desintoxicação, eu e você precisamos nos santificar todos os dias. Ser liberto é fechar as portas, meninas. E como que essas portas se mantêm fechadas? Através da santificação, né? Então, quer permanecer liberta? Tenha uma vida santificada. E é uma limpeza diária. Então, meninas, você pede a Deus todos os dias, se arrepende de alguma coisa todos os dias. Todos os dias a gente precisa ter contato com o Senhor, que vai nos revelando o próximo passo, que vai nos revelando as mazelas do nosso coração, aquilo que ainda precisa ser liberto. Nós precisamos, e assim a gente vai conseguindo a libertação. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir a respeito de libertação. Isso aqui é um estudo. Tem muito mais coisa profunda para falar? Tem, meninas? Muito mais coisas profundas para falar. Mas eu espero que o pouco que eu compartilhei aqui com vocês seja o suficiente, tá bom? Para ajudar a vocês terem aí uma orientação, um norte a respeito desse assunto que é tão importante, que é libertação. Que é a libertação. Amém? Compartilhe com quem vocês acham que precisam ouvir essa palavra. E cuidado com o excesso. Todo excesso revela uma falta, tá? Cuidado com todo excesso. Excesso de telefone, excesso de pessoas ao seu redor. Todo excesso esconde uma falta, tá bom? E aqui, ó, a Bíblia que eu ganhei de estudo. Gente, eu recebi tanta mensagem. De estudo não, né? Eu ganhei de uma seguidora lá em Praia Grande, a Day. Ela me conhece muito bem. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo Hernani Dias Lopes. Aí eu ganhei essa Bíblia Mulher Extraordinária, com reflexões inspiradas de Hernani Dias Lopes. Eu não sabia que ele tinha uma Bíblia, porque aqui eu uso essa aqui, né? Para estudo. Eu uso essa Bíblia aqui. Pregação Expositiva do Hernani Dias Lopes. E eu não sabia que tinha uma para mulheres. Então, o que eu vou fazer? Eu já dei uma lida nela, levei ela para o culto. E eu vou falar para vocês sobre ela. Tá? Depois, gente, que eu preciso ir tomar café. Eu tô tonta. Talvez seja isso, né? Não sei. Mas vai ficar gravada e eu já vou subir para o YouTube, tá bom? Para vocês assistirem. Todos os estudos de libertação já tá lá. Esse, você que entrou atrasado, esse é o terceiro, tá bom? Nós começamos um estudo sobre libertação e a gente terminou hoje. Ok? Esse assunto nós vamos aprofundar mais no livro, tá, meninas? Mas vamos orar? Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estar aqui e vou fazer uma enquete, se vocês querem que eu volte com a maratona Mulheres Emocionalmente Saudáveis. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo que o Senhor compartilhou conosco nesta manhã. Meu Deus do céu. Obrigada pelo ensino da Tua palavra. Obrigada por essas chaves que o Senhor liberou sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a eliminar tudo aquilo que nos mantém nesse cativeiro, longe da Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a cortar os laços emocionais. Nos ajuda, Deus querido, a eliminar, para que a gente não venha se tornar semelhantes a Ele. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito possa trazer a revelação do Senhor para a vida dessas mulheres. Que os Teus olhos espirituais sejam abertos. Que elas possam ver e contemplar, ó Deus querido, a condição dos seus corações no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, visite o coração dessas mulheres com poder e autoridade do Teu Espírito. Envolva elas com a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos apenas o conhecimento, mas nós queremos ter uma vida entregue à Tua palavra, em viver uma vida entregue ao Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Senhor, a encher essa casa que é o nosso coração com Teu Espírito,
com o estudo da Tua palavra, Senhor, com oração, para que possamos ter uma vida dedicada à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida das Tuas filhas, ó Pai, que aonde esta palavra chegar, corações, ó Deus, sejam libertos, corações sejam alcançados pelo poder da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Ora catabasobe cantarabaxere caiaralabassui. Espírito Santo de Deus. O desejo do diabo, Senhor, é nos manter cativa, longe da Tua presença. Porque ele sabe que em Ti nós temos abundância de vida, Senhor. Abundância de vida. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Senhor, agora, Senhor, ministra libertação sobre a vida dessa mulher, Senhor, agora. Agora, Espírito Santo de Deus. Ministre libertação sobre a vida desta mulher. Que toda perturbação do diabo, que toda influência do inimigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, essa mulher que não tem paz, ó Pai, de espírito, Senhor, essa mulher, Senhor, agora, Senhor, liberta, Senhor. Senhor, nós repreendemos agora toda obra do diabo, nós repreendemos agora toda influência do maligno, toda perturbação. Senhor, essa mulher que não consegue dormir, Senhor, que ela venha dormir. Que ouve vozes, ó Pai, anule, Senhor, essas vozes. Ajuda esta mulher, Senhor, a, Senhor, se livrar dos ídolos, ó Deus, que ela levantou na vida dela, dos ídolos, ó Deus, que ela colocou no coração dela. Pai, em nome de Jesus, limpa essa casa. Limpa essa casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso trabalho. Que em nome de Jesus nós sejamos envolvidas pela Tua presença. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a sua vida. Há libertação em Cristo Jesus. Se posicione para isso. Se posicione para isso. Amém? Amém, meninas? Glória a Deus. Um grande beijo para vocês. E minha próxima ministração será em Santo André, na igreja da pastora Dani, tá bom? Em Santo André, São Paulo. Dia 27 de maio, estarei aí com vocês. E vocês que puderem estar aqui conosco, dia 20, o nosso congresso de mulheres. Com a nossa querida, com a minha amiga Angel, vai ser lindo. Em nome de Jesus. Um beijo, preciosas. Tchau, tchau.